Olá, esse é o nosso reporte executivo, é o nosso trabalho de conclusão de curso da matéria de UX. Realizamos sobre a empresa Localiza. Os alunos que fizeram esse trabalho são Elvis, Humberto, Débora, Cláudio, Antônio e Heitor. Vamos falar em nosso trabalho sobre a empresa Localiza Rent-A-Car, mais conhecida como Localiza. Ainda sobre o produto e serviço analisado, a Localiza é uma rede brasileira de lojas especializadas em aluguel de carros. É uma das maiores e mais completa plataforma de mobilidade do mundo, abrangendo aí outras cidades e países de toda a América Latina. Vamos lá, então temos duas personas para o nosso trabalho. Uma delas é o Eric, pós-graduado, gerente comercial de idade de 45 anos. O Eric utiliza uma alocação do veículo mensal, mas para o trabalho do dia a dia, né? Ou seja, por ser gerente comercial, ele acaba visitando clientes fora do seu escritório e utiliza também para idas ao mercado, buscar sua filha na escola, fazer viagens, etc. O segundo persona é o Luiz, superior completo, motorista de aplicativo. Por ser motorista de aplicativo, ele utiliza o carro também por locação mensal, só que para fins de trabalho. E ele preza por alugar um carro por falar de baixo custo com manutenção e seguro. Nesta etapa do trabalho, vamos fazer a análise heurística, que foi realizada de acordo com as diretrizes realizadas por Nielsen e seus principais apontamentos. Neste primeiro slide, falamos sobre a visibilidade do status do sistema. A Localiza realiza uma paleta de cores para diferenciar os serviços que oferece ao visitante do site. Com a cor verde, ela sinaliza prontamente os serviços de aluguel de carros, deixando abertos os campos para digitar o local de retirada, data e horário, considerando essenciais para iniciar a pesquisa. Nesta parte, ainda falando sobre visibilidade, ao digitar o nome de um estado, por exemplo, o sistema não sinaliza ao visitante que as cidades fazem parte de um estado. É um ponto crítico que precisa ser melhorado. Ela lista cidades, agências e o formato de locação que o visitante pode escolher. Consideramos ainda crítico, logo no início, fazer o visitante escolher o formato de locação. Neste outro ponto da visibilidade, ao escolher uma agência, tudo fica mais confuso, quando o site sinaliza ao visitante informações ainda não essenciais, como o endereço dela, telefone, WhatsApp e horário de funcionamento. É muito ruim, pois o visitante ainda está iniciando a sua pesquisa. Neste slide, ao escolher o local da retirada, definir a data e hora, a informação fixa que aparece aluguel mensal causa muito desconforto ao visitante, pois não é esse o formato que vai escolher ao definir a sua data de devolução. De fato, neste momento, o visitante do site precisa escolher uma agência adequada, mesmo que elas sejam no mesmo lugar, para que não faça uma busca em vão. Ao escolher a agência adequada, o visitante é impactado por um serviço chamado Localiza Fast, que direciona para procurar uma das vans e a localização na área de desembarque, ou seja, são pontos críticos para quem ainda nem escolheu seu carro e adicionais de proteção. É melhor ter anotado em um papel, pois, após definir os locais, datas e horários, o sistema não mostra mais isso. Você está sozinho fazendo sua reserva e escolhendo o grupo de carros que melhor te atende. Nesta parte da análise, a correspondência entre o sistema e o mundo real. Podemos observar aqui na escolha de grupo de carros que melhor te atende. Consideramos o nome grupo de carros muito específico para a empresa e do sistema, pois no mundo real o usuário vai adquirir os carros por meio dos modelos. Controle e liberdade do usuário. O recurso The Brand Frame continua na reserva e quando o usuário clica em Home, ele perde tudo.
Visualmente, apenas o link editar sinaliza onde ele pode mudar sua decisão. Já sobre consistência e padrões, a empresa deveria manter um rótulo de aluguel durante toda a experiência do usuário, ao invés de reserva. Além de se conectar com o propósito dela, o usuário tem a segurança que ainda está fazendo uma pesquisa. No resumo, não nos recordamos de escolher um Gol 1.0 como nosso carro. Já em prevenção de erros, o site não altera sua paleta de cores para as escolhas adicionais que o usuário faz. Ao escolher um upgrade, por exemplo, apenas o nome do botão é alterado e não temos a escolha do carro e nem seus benefícios. No resumo da reserva, apenas uma linha informando o update, mas sem descartar o anterior e sem alterar o carro. O que será que mudou de um grupo para o outro? Reconhecimento em vez de recordação. Depois de fazer todas as escolhas, chegou o momento de fazer um login ou se cadastrar. De agora em diante, o usuário não tem mais a certeza que todas as informações selecionadas anteriormente serão mantidas. Vejamos. O caminho que anteriormente sinalizava o local, data e hora da reserva, o grupo de carros e as tarifas, agora vem para dados pessoais, confirmação do cadastro e conclusão do cadastro. Será que o sistema vai recordar tudo que foi feito após isso? Nesta análise, vamos falar de flexibilidade e eficiência de uso. O site apresenta uma única opção para os usuários mais experientes na opção Login. Ainda usando uma linguagem de sistema, pois acessar seria adequado e a opção Minhas Reservas apenas depois de acessar a área de clientes. Neste momento, a informação do serviço Localiza Fast atrapalha e se mistura com as etapas do aluguel do carro, que está em andamento. Ainda sobre flexibilidade e eficiência de uso, o site apresenta uma única opção para os usuários mais experientes na opção de login. Ainda usando uma linguagem de sistema, pois acessar seria o adequado, e a opção Minhas Reservas apenas depois de acessar a área de clientes. Notem que, neste momento, a informação do serviço Localiza Fast foi usada de modo equivocado durante uma das etapas do aluguel do carro que está em andamento, incluindo o ícone de atenção e alerta. Nesta parte da análise heurística, ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. O site precisa ter ao menos um contraste de cores após a mudança que o usuário faz e destacar os alertas com erros durante o processo. Não com opções diferentes de escolhas que podem ser aproveitadas nas etapas. Ajuda e documentação. O site disponibiliza um acesso para dúvidas, que depois muda o nome para perguntas frequentes. Vamos agora determinar tarefas para teste de usabilidade e hipóteses associadas aos problemas encontrados na análise heurística. Primeiro, alugar um carro básico sem proteção por 10 dias e fazer um upgrade para um modelo sedã. Segundo, alugar um carro modelo SUV automático por 5 dias com assento de elevação e cadeirinha de bebê. Terceiro, alugar um carro modelo sedã manual por 15 dias com todas as proteções disponíveis. O quarto, alugar um carro modelo luxo por 2 dias e devolver em outra agência. E o quinto, pesquisar um carro básico para 7 dias em Maceió e comparar com o mesmo período em Recife. Falamos então com 3 usuários para o teste de usabilidade e vamos apresentar o resultado. O perfil que buscamos para fazer o teste de usabilidade foram homens e mulheres com idade entre 35 e 40 anos, escolaridade de ensino superior.
Então, contamos com 3 usuários para realizar os testes. São eles Rosana, Carlos e Mirosmar. Começando pela Rosana, a primeira pergunta é: como foi locar um carro básico por 10 dias? Rosana responde: não tive nenhum problema, tanto para a retirada como para a entrega do veículo. Segunda pergunta: você conseguiu um upgrade? Rosana responde: não, pois eu não verifiquei sobre essa possibilidade no site. Não estava clara a informação. Terceira pergunta: você conseguiu locar veículo SUV com acessórios? Rosana responde: não identifiquei na SUV algumas opções de acessórios, como por exemplo o bebê conforto. Quarta pergunta: como foi locar modelo sedã por 15 dias? Você teve todas as proteções disponíveis? Ela sim, respondeu, porém estava confuso. O site poderia disponibilizar uma opção com proteção total. Pergunta 5: como foi locar o veículo de luxo? Como foi a devolução em outra agência? Rosana responde: não foi possível fazer a locação, pois o site informa que o carro nessa categoria estava esgotado. Sexta e última pergunta: como foi a devolução do veículo em outro estado? Rosana responde: na opção que eu coloquei, não precisei utilizar esse benefício, pois realizei a devolução na mesma agência. As mesmas perguntas seguem agora para o Carlos. Primeira pergunta: como foi locar um carro básico por 10 dias? Carlos responde: tudo certo. Segunda pergunta: você conseguiu um upgrade? Carlos responde: não, pelo site. Não tinha essa opção. Terceira pergunta: você conseguiu locar um veículo SUV com acessórios? Carlos responde: não localizei cadeirinhas para meus filhos. Gerou um desconforto. Quarta pergunta: como foi colocar um modelo sedã por 15 dias? Você teve todas as proteções disponíveis? Carlos responde: a locação ok, mas não tinha uma opção que me desse proteções totais. Tive que selecionar uma a uma, o que aumentou muito o valor da locação. Quinta pergunta: como foi locar veículo de luxo? Como foi a devolução em outra agência? Carlos responde: não encontrei veículos de alto padrão sedã. Sexta pergunta: como foi a devolução do veículo em outro estado? Carlos responde: ok. Terceiro e último usuário, Mirosmar, 40 anos, ensino superior, cargo de ocupação, músico. Débora pergunta: como foi locar um carro básico por 10 dias? Mirosmar responde: foi boa. Terceira pergunta: você conseguiu um upgrade? Mirosmar responde: não, uma vez que o site da empresa não oferece essa possibilidade, ao menos de forma explícita. Terceira pergunta: você conseguiu locar o veículo SUV com acessórios? Mirosmar responde: acessórios extra carro não me foi oferecido. Débora pergunta: como foi locar um modelo sedã por 15 dias? Você teve todas as proteções disponíveis? Mirosmar responde: foi tranquilo em relação à locação. Quantas proteções? A empresa oferece um valor de aluguel sem as proteções e quando vamos finalizar o processo de locação, há uma aba para a contratação das mesmas. Porém, isso altera significativamente o custo do aluguel. Às vezes, não compensa, depender do modelo do veículo. Depende do modelo do veículo. Quinta pergunta: como foi locar o veículo de luxo? Como foi a devolução em outra agência? Mirasmar responde: locar um veículo de luxo foi tranquilo também. Peguei o veículo no aeroporto de Recife e devolvi na agência da empresa em Maceió. Não tive problema nisso. Sexta e última pergunta: como foi a devolução do veículo em outro estado? Resposta: como disse acima, a devolução foi tranquila, sem problemas. Com isso, finalizamos aí com os 3 usuários o teste de usabilidade. Vamos falar agora nesse sexto passo sobre o card search, também com os 3 usuários. Os usuários receberam pequenos blocos de anotações para realizarem essa tarefa. Segue a análise. Aqui temos o consolidado final.
com a junção das análises dos três usuários. Seguimos a experiência sugerida por eles, inclusive as escritas que mais se repetiam nos blocos de notas. Os destaques foram aluguel de carro, meu perfil, financeiro, fale com o gerente e compra de seminovos. Vamos agora listar as mudanças a serem realizadas. O site deveria conter uma opção de upgrade do veículo. O site deveria ter uma opção onde o usuário seleciona e adquire todas as proteções em um único clique. O site deveria ter a opção pesquisar veículo por modelo ou um campo de pesquisa para selecionar o veículo. Hoje a opção é apenas por grupo de veículos. No campo de pesquisa, onde o cliente coloca a opção de retirada e entrega, deveria mostrar o endereço da agência. O site deveria mostrar, ao término da alocação, um painel com todas as informações selecionadas anteriormente. Sitemap ou o fluxograma. No nosso caso, o fluxograma, sobre o aluguel de carros. Escolha o país, digite a cidade para alugar, escolha uma agência para retirada, escolha a data, escolha o horário, escolha uma agência para devolução, escolha a data, escolha o horário, escolha o modelo do carro, se é econômico, sedã, SUV ou luxo, escolha o formato do aluguel, se é diária, quinzenal ou mensal, escolha os adicionais de aluguel, cadeirinha, assento, bebê conforto, escolha as coberturas do carro durante o aluguel. Gostaria de fazer um update para o modelo da próxima categoria? Resumo do aluguel. Para confirmar sua reserva no aluguel deste carro, faça o acesso como cliente ou seu cadastro agora. Neste slide, colocamos então o fluxograma de acordo com as tratativas do slide anterior. A seguir, temos o wireframe criado com as mudanças propostas. Fechamento. Agradecemos pelo conhecimento ministrado pelo professor em sala de aula e pela oportunidade de apresentar esse trabalho, gerando análises e propostas de melhoria para a empresa estudada. Temos a certeza que esse conhecimento nos trará grandes possibilidades onde quer que estejamos. Muito obrigado.